Incidente nojento da casa Final Fantasy. Só maluco nessa casa. Casa Final Fantasy. Pessoas são estranhas. E isso não é novidade Dito isso, canal do Piscine, vídeo mandado pelo Vitor. pra ninguém a esse ponto, né? Principalmente se você conhece o blusão. Mas pessoas são estranhas. E isso não é novidade pra ninguém a esse ponto, né? Principalmente se você conhece o blusão. Mas tem algumas pessoas que acabam se destacando por fazer coisas com elas mesmas ou com outros ao seu redor que vai além, irmão. E esse é o caso da Casa Final Fantasy. Que caralhos é a Casa Final Fantasy? Mas Piscine, Final Fantasy não é aquele jogo lá. O canal que tem de tão secundário bizonho nisso? Bom, muitos de vocês já devem estar familiarizados com o incidente da casa Final Fantasy, mas pra rapaziada que não tá por dentro, a gente tem que começar falando sobre roleplay. Tá ligado o GTA RP, onde a rapaziada fica fingindo que realmente trabalha no que o personagem que eles estão usando ali trabalha, seja qualquer coisa maluca aí. Então, esse é um dos termos que é muito importante você saber o que significa pra gente falar da casa Final Fantasy. Mas só com essa premissa já dá pra ter uma ideia de que caminho as coisas foram. Bom, de início, a gente vai estar falando da história que foi documentada por um cara com o nick de Genki Crack, que ele ficou alguns meses na tal Casa Final Fantasy. Lembrando só que esse evento ocorreu lá pra casa dos anos 2000, então a internet era um lugar bem diferente. Isso porque na época, alguém que tinha um site que era dedicado ao Cloud, o protagonista do Final Fantasy VII, e o Zack, outro personagem também. Por conta do site dele ser um dos poucos ali na região que dava atenção pra esses dois personagens, ele acabou ganhando uma popularidade. As pessoas mandavam fanarts, mensagens, trocavam ideia ali com ele de quando em quando, e ele achava que isso era um bom jeito de conhecer pessoas novas. Vale lembrar que nessa época alguém que era um novato no colégio dele, e ele adorava encher a cara. Sem contar que ele já teve alguns episódios bem problemáticos na vida dele, onde ele já se autoferiu, se deu pra entender, né? Mas bom, não demorou muito pra essa popularidade que ele tava tendo no site dele começar a chamar a atenção de algumas figuras mais peculiares da comunidade de Final Fantasy. Mais exatamente uma mina que se intitulava Hojo, outro dos personagens de Final Fantasy VII. Ela também tinha um site ali onde ela falava do personagem, os caras 4. E entre o tempo que ela e o Genki ficaram trocando ideia, não demorou muito pra Hojo apresentar a sua esposa, a Jenova. Que aí, malandro, já começou os papos estranhos, red flag. Primeiro que ela começa perguntando pro Genki se ele acredita em reencarnação, em vidas passadas. E até aí, tudo bem, né? Tá puxando papo ali. Mas aí ela começa a puxar uns papos de universos paralelos, que talvez, em algum lugar por aí, videogames realmente tenham acontecido e Final Fantasy VII não seja só um jogo. E ela acreditava que o Genki, em outra vida, era o Zack, um dos personagens que ele aborda no site dele, falando que eles tinham similaridades como, abre parênteses, vocês dois vieram do interior, lutam por amigos que ficam pra trás, você levaria um tiro por alguém, né? Você fala que não acredita em magia e o Zack queria ser um mercenário. Tudo isso, mais essas mensagens que a gente trocou, você fala muito parecido com ele. Você até vive num porão e o Zack já foi preso e você odeia. Cara, que bagulho cringe, cara. Igual eu. Acha que o Twitter é... Estragaram o meu Final Fantasy. Que porra é essa, cara? Vocês acham que o Twitter fede? Nós dois moramos no porão. Porra, logo o 7, que é o mais based. Ah, pelo amor de Deus, pera aí, cara. Odeia isso. Por conta do que eu já falei do Genki ser novo no colégio dele, não ter muitos amigos e ter esse hábito de encher a cara, ele acabou comprando essa ideia e pensou que seria... Fica a referência aí de que o Piscine tá usando o fundo do Savage Heaven, que é o lugar do... o bar da Tifa no Final Fantasy VII. Pra quem não sabe, fica a curiosidade gamer aí. É legal ele conhecer a Jenova e o Hojo no apartamento deles, e foi isso que ele fez. A Hojo e a Jenova moravam juntas na Pensilvânia, e quando o Genki chega lá pra encontrar com elas, quem tá esperando ele pra levar eles até o apartamento é a Hojo, usando um jaleco pra ficar mais parecida com o personagem em questão. E, caralho, mano, eu não consigo botar em palavras o quão red flag é isso. Quando eles chegam no apartamento, a Jenova começa a gritar com a Hojo que nem louca, mané. E o Genki fica até meio intimidado com aquilo. Mas aí, do nada, no estalar de dedos, ela vira a pessoa mais doce do mundo. O Genki diz que no tempo que ele ficou ali com as minas, ele notou que aquilo ali não era um roleplay que ela tava fazendo. A Jenova acreditava ser uma soulbounder, uma pessoa que tem várias almas dentro do corpo dela. Os caras se encontraram real da situação, ela pega essa oficial, alma / personalidade pra funcionar melhor pra cada tipo de situação.
E assim, mano, o mais assustador dessa história é o Genki não ter, tipo, metido o pé dessa casa logo aí. Mas vamos continuar. Apesar desses eventos meio peculiares, o Genki continuava fazendo visitas pras duas porque achou que aquele ambiente era até que ok. Talvez por falta de amizades mais saudáveis, talvez pelos problemas que ele teve antes. O fato é que ele continuou fazendo várias visitas ali, conhecendo outras pessoas que eram assimiladas com algum outro personagem de Final Fantasy ou Soulbounders em si. Só que cada vez que ele ia lá, a Genova pedia dinheiro pra ele. E ele dava dinheiro pra ela porque ele se sentia meio que na responsabilidade pelas coisas que ela tava fazendo por ele. E as coisas que a Genova fazia por ele era achar uma mina que em vidas passadas era a reencarnação da Ares e fazer ela e o Genki terem relações forçadas. Porque no Pera. Quer voltar? Volta aí porque vale. Vai. Eu escutei isso? Tu escutou. Ouve de novo. Responsabilidade pelas coisas que ela tava fazendo por ele. E as coisas que a Genova fazia por ele era achar uma mina que em vidas passadas era a reencarnação da Ares e fazer ela e o Genki terem relações forçadas, porque no jogo eles namoram. Então na vida real também tem que ser assim. O Genki até revela que ela tava planejando colocar afrodisíacos escondido na comida dos dois pra facilitar essa relação. Cara, isso é assustador, mano, na moral. Mas, rapaziada, o bizarro começa agora. Já que depois de algumas visitas, depois da amizade dos... Vou ligar pro Caio aqui. Não. Tem que mandar esse vídeo pro Caio, cara. Cara, ele deve conhecer isso aí. Não é preciso, não. Com certeza ele conhece. Eu vou mandar um áudio pra ele depois. Eu acho que ele deve estar acordado agora. Não, acho que já foi dormir já. Não, pera aí, cara. Nossa, que... Cara, eu vi esse vídeo. Não esse vídeo. Se está aprofundado, a Genova chama o Genki pra moradas, porque no jogo eles namoram. Então na vida real também tem que ser assim. O Genki até revela que ela tava planejando colocar afrodisíacos escondido na comida dos dois pra facilitar essa relação. Cara, isso é assustador, mano, na moral. Mas, rapaziada, o bizarro começa agora. Já que depois de algumas visitas, depois da amizade dos três ter se aprofundado, a Genova chama o Genki pra morar lá com elas. Ele incrivelmente acaba aceitando e daí pra frente, mané, é abuso psicológico total. Ele, por conta de estar assimilado com o Zack, era o responsável por fazer todo o trabalho pesado e trazer dinheiro pra casa, ser o provedor ali da parada. E isso fazia com que ele gastasse todo o dinheiro dele ali com elas, mesmo que o dinheiro que ele tinha não fosse o suficiente para ter uma vida sustentável. Então a alimentação deles consistia em carne barata que a Genova obrigava ele a comprar, não um miojo ou alguma outra coisinha baratinha ali, não, mano. Tinha que ser carne barata. E ele já tava enojado disso. Ele também não conseguia usar o próprio computador que ele trouxe ali pra casa, já que a Genova ficava nele o dia inteiro. E qualquer momento que ele tinha pra ficar usando o PC, a Genova ficava ali no cangote dele, olhando tudo que ele tava escrevendo pra ter certeza que ele não tava falando nada ruim sobre ela. Até mesmo quando ele ia pra um telefone público tentar falar com o pai dele sobre aquela situação, ela ficava ali perto pra ter certeza que ele não tava falando nada demais. Durante a madrugada ele também tinha o sono dele interrompido pra fazer rituais mágicos, seja lá que merda isso for. E por conta da situação dele, da privação de sono, fome, ele acabou sendo muito fiel às duas. Até mesmo quando a Genova, que tinha um bico ali de babá, foi demitida, ela se negou completamente a arrumar qualquer outro trabalho e o Genki ficou bancando a casa daquele ponto em diante. A limpeza da casa também era um bagulho infernal. Como nenhuma das duas fazia porra nenhuma e pra piorar, a Genova se negava a tomar banho, ela usava só a mesma roupa e o jeito que ela tinha pra se limpar era usar óleos perfumados. O Genki também não tinha muito tempo pra ficar fazendo essa limpeza na casa, ele só lavava a louça, já que quando ele não tava trabalhando, fazendo algum ritual mágico, ele ainda era um estudante, então ele tinha outros deveres ali. O Genki até descreve o odor da casa como carne podre misturada com essência de purpurina mágica e açúcar artificial. Devia ser um cheiro, mano, 10/10. Os abusos da Genova não se limitavam só ao Genki, já que como ela sempre estava atraindo mais pessoas da comunidade de Final Fantasy, ela achava um jeito de ser um completo demônio na vida das pessoas. Uma das garotas que o Genki viu passando por lá era obrigada a morar no sótão da casa, ficar o mais quieto possível, e ela também vendia o próprio
próprio sangue para poder financiar o estilo de vida da Genova. Um outro maluco, que era um garoto bem ansioso e nunca acabou morando lá, mas já fez algumas visitas, ficou meio desesperado no momento que a Genova tava mandando ele pra casa dela agora, e aí ele fez a mãe dele falar pra elas no telefone que ele sofreu um acidente, que ele apanhou e tá hospitalizado. Só que quando elas e a Rudio descobriram isso, elas atraíram cheiro de grill, né, cara? Eu concordo. Cheiro de grill, isso aí. Fede. o moleque pra casa, amarraram ele enquanto elas estavam gritando com ele e obrigaram ele a assistir as duas simulando um estupro. Amigo, meu irmão, depois de 2 meses morando naquela situação desgraçada, alguém que já não aguentava mais, e o que foi a gota d'água pra ele foi que alguma pessoa aleatória roubou um tênis dele, e ele ficou puto, saiu da casa. Essa foi a gota d'água? Descalço, ele chegou até a ficar morando na rua por um tempo, porque ele não tinha como se comunicar com os pais dele, e ele não tinha o menor dinheiro pra voltar pra casa. Mas foi aí que o Cid, uma das pessoas que passavam ali pela casa Final Fantasy, ajudou ele, e ele conseguiu retornar pra casa da mãe dele, aonde ele contou toda essa história pra gente. A história dele acabou pegando bastante força e ficando popular na internet, e fez com que outras pessoas que também passaram pela casa Final Fantasy deixassem os relatos delas. E cara, eu li alguns desses relatos aqui, mas a maioria deles é a mesma coisa. São pessoas que estão fragilizadas por alguma coisa, algum problema, estão precisando de companhia, e a Genova se aproveita disso, abusa dessas pessoas psicologicamente e sempre dá um jeito de tirar o máximo de dinheiro que ela consegue de cada um deles. Mas isso, rapaziada, conclui esse bizarro incidente da casa Final Fantasy. Muitos de vocês talvez já tenham ouvido essa história, mas ainda assim, mano, é uma parada que eu tinha que falar aqui no canal, pra quem não conhece, e como eu adoro essas bizarrices, cara, eu tinha que trazer isso daqui. Sinceramente, cara, isso é só mais um daqueles casos que eu, tipo, não consigo acreditar que aconteceu. Porque, mano, Final Fantasy, cara, é só um jogo, e as pessoas conseguem achar um jeito de ser filha da puta. Tipo, é mágico, cara. O ser humano é podre. Mas bom, rapaziada, deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa história bizonha. E hoje eu vou ficando por aqui, mas não sem antes, sem deixar a mensagem final do vídeo, que é... Ah, não. Cara... Porra, eu tinha esquecido essa parte. Achei que era de novo puxando o pé de noite. Quando eu vi o título do vídeo, eu até achei que o Psyni vai falar sobre a experiência dele jogando contra a Casa Monstro. A Hell House. A Hell House. É, pô. Tá certo. Tipo, sei lá, uma casa comemorativa do Final Fantasy. Qualquer coisa nessa vibe. Cara, beleza. Tipo aquele meme do ser incrível, tá ligado? Ah, vamos ver o vídeo da casa. Aí vai ver um caso de. Quem sabe, quem não sabe, né? Aí vira uma caveira. Aí, tipo, tá. Beleza, vai contar sobre o bagulho ali, que isso aí de certeza virou bagulho em fórum, etc. Aí tá, é um monte de fã de Final Fantasy. Ah, é o Cid, é o Cloud, é a Genova, é o Rojo e a Aerith e o Zack. São os personagens que foram citados ali. O Cloud foi citado no começo, depois não foi citado mais. Cara, qual foi o Final Fantasy VII que essa galera jogou? Não foi o que eu joguei. Não foi o que eu joguei. Cara, o que Cara, se Final Fantasy tivesse uma copy-pasta, tipo Majora's Mask, assim, da vida, beleza. Não tem! É Final Fantasy! Não tem. A creepypasta é a própria situação dessa galera aí que só se... Ah, eu sou o Cloud. Quando o Cid apareceu ali, eu quebrei muito, cara. O Cid, tipo, a fotinho do Cid ali do Rebirth. Que isso, cara. Cid mais uma vez se provando o melhor personagem de Final Fantasy transdimensional. Porra, Final Fantasy VII, né? Final Fantasy VII é sobre relacionamento. Capitalismo. E também. E sobre não é bem isso, personalidade, tipo, sobre como tu é influenciado pelo mundo à tua volta. Tá? Os caras fazem rituais mágicos, seja lá o que isso quer dizer. Estou falando do Final Fantasy VII, não estou falando de outro Final Fantasy. O Final Fantasy IX é sobre o quê? Macaco medieval.
que eu tenho pra falar do 9. Quase isso.